bem alto, falar assim. Então a gente teve o desenvolvimento de vacinas rapidamente no Brasil, quer dizer, no mundo, desculpa, e essas duas especificamente, foi a AstraZeneca e a Coronavac, elas foram produzidas, a parte final delas no Brasil. E o que é importante da gente destacar? Essas duas instituições, que são instituições centenárias no Brasil, elas produziram o que a gente fala assim, que é a parte final das vacinas, mas elas não conseguiam produzir a matéria-prima. E eu estou dizendo isso porque o Brasil ele tem muitos cientistas muito bem formados, mas a gente vive um fenômeno que é o seguinte: a gente forma os cientistas bem formados, mas não garante uma profissão para esses cientistas. Então a gente tem cientistas muito relevantes saindo do Brasil porque eles não conseguem um emprego aqui no país. Então, quando a gente teve no ano passado toda essa situação da epidemia, e a gente conseguiu fazer a Fiocruz e o Butantan produzir uma parte da vacina, o que a gente falou? Primeira coisa, a importância de ter instituições de ciência fortes no país. Se a gente não tivesse essas instituições de ciência, de pesquisa no país tão fortes, a gente não teria conseguido vacinar a nossa população de maneira tão rápida quanto a gente conseguiu. Porque o Brasil começou atrasado a campanha de vacinação, mas ele conseguiu ganhar ritmo, porque a gente produzia as vacinas aqui e a gente tinha o Sistema Único de Saúde que fazia a vacinação, que aplicava a vacinação. Então, a epidemia de Covid-19 nos mostrou o quanto a ciência e um sistema de saúde público universal é fundamental para a gente superar crises sanitárias, para a gente viver crises sanitárias. E aí, vejam bem, a gente conseguiu fazer tudo isso mesmo nos últimos anos, essas instituições todas sendo completamente desfinanciadas, ou seja, o financiamento da Fiocruz e o financiamento do Sistema Único de Saúde vem diminuindo nos últimos anos. E mesmo assim a gente conseguiu garantir a resposta muito forte e contundente que a gente precisava no ano passado. E aí, nesse momento, o que é importante a gente defender e pensar? Que nós precisamos das instituições de ciência cada vez mais fortes. Porque, vejam, imagine se, além da gente produzir a parte final da vacina, a gente conseguisse produzir a nossa matéria-prima. O Brasil tinha vacinado todo mundo muito rapidamente. Então, a gente precisa fortalecer ainda mais as instituições de ciência para que a gente consiga garantir as respostas que nós precisamos. E o Brasil é um país cheio de doenças, né? Nós ainda continuamos. Agora a gente tem um outro momento, que é a varíola dos macacos. Quem já ouviu falar na varíola dos macacos? O que é a varíola dos macacos, gente? Quem quer me ajudar? Oi? Dá uns negócios na pele, verdade. Isso aí, mas o quê? O que ela é? O que ela é? Como que ela é transmitida? Como? É? Como é que é, gente, a varíola dos macacos? O que a gente sabe até agora, primeiro, é por vírus, né? Então é mais um vírus. Importante a gente destacar, e eu vou voltar, porque eu quero falar com vocês sobre vírus. E o segundo, a gente ainda está investigando, a ciência ainda está investigando totalmente a forma de transmissão, mas o que a gente sabe até agora é que contato íntimo, né? Por contato íntimo. Então, por que eu quero destacar a questão da transmissão por vírus? Porque isso tem a ver com o tipo de exploração do meio ambiente que nós fazemos. O que nós temos identificado é que cada vez mais tem epidemias que são por transmissão viral, que acontecem no mundo. Epidemias e pandemias, né? Falando pandemia porque é de distribuição no mundo todo. E isso acontece pelo padrão de exploração que a gente tem do meio ambiente. O caso das epidemias respiratórias, que a Covid-19 a gente já tem várias a Covid-19 já é a 7ª desse século. É importante lembrar que sempre foram epidemias, estou falando só desse século, ou seja, desde 2000, a gente já teve várias pandemias no mundo.
E elas acontecem pela forma como o ser humano tem produzido os alimentos no mundo. Então é importante a gente entender que isso acontece porque nós exploramos a Terra de uma maneira muito avassaladora. E pelo cruzamento dessa relação do ser humano com a Terra, com a mediação dos vírus, é que tem produzido as epidemias. Então a forma como a gente tem explorado a Terra tem produzido novos vírus. E isso é importante a gente entender porque a gente precisa pensar qual tipo de relação que a gente está tendo com o meio ambiente, né? Então, de um lado, a gente tem todo esse desenvolvimento de novas epidemias, mas de outro, nós temos o desenvolvimento das vacinas, que elas são fundamentais. Eu queria, na parte final da minha fala, me dedicar um pouco mais a isso, porque eu queria falar também com vocês da importância do papel das mulheres no desenvolvimento dessas tecnologias e, por isso, da importância da gente investir mais nas mulheres na ciência.